Eu aprendi, da maneira mais cruel, que o amor, aquele que nos faz sentir nas nuvens, pode ser o início de uma queda sem fim. Imagine estar grávida do homem que você ama. De repente, seu próprio pai destruir sua vida. Boa tarde, meus queridos. Aqui é a Dona Clara, com meus 78 anos, falando da minha humilde casa em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas a história que vou contar aconteceu em Paraty, uma cidadezinha onde nasci, no litoral fluminense. Hoje, Paraty é famosa por suas ruas de pedra, casarões coloniais e festivais culturais. Mas nos anos 60 era apenas um lugar tranquilo, onde todos se conheciam, e as fofocas corriam mais rápido que as ondas do mar. Antes de começar, quero agradecer a todos que acompanham meu canal. Se está gostando do meu relato, por favor, deixe seu like, inscreva-se e conte nos comentários de onde você está assistindo. Pode ser sua cidade, seu estado, ou até outro país, se houver brasileiros por aí. Se quiser compartilhar um pouco da sua vida, vou adorar ler. Isso me traz uma alegria que vocês nem imaginam. Saber que tem gente de tantos lugares ouvindo as histórias dessa velha. Nasci em 1947, numa época em que mulheres mal podiam sonhar. Meu pai, seu Manuel, era pescador, daqueles que conheciam cada canto do mar de Paraty. Homem trabalhador, respeitado, mas com um temperamento difícil. Minha mãe, Dona Teresa, era costureira, fazia vestidos de noiva e roupas simples com um capricho que as mulheres da cidade admiravam. Cresci entre linhas, tecidos e o cheiro de sal que meu pai trazia nas roupas. Nossa casa era modesta, mas digna, 3 quartos pequenos, sala, cozinha e um quintal com jabuticabeiras que minha mãe tratava como filhas. Éramos 4 irmãos. Eu, a mais velha, depois o Carlos, o Manuelzinho, que todos chamavam de Nelo, e a caçula, Ana Lúcia, que chegou de surpresa, quase como um presente tardio para minha mãe, que achava que não teria mais filhos. A vida em Paraty nos anos 60 era simples. Moças como eu tinham um caminho traçado. Ajudar em casa, estudar o básico, ir à missa aos domingos e esperar um rapaz decente pedir namoro com intenções sérias. Namoro, noivado, casamento, filhos. Esse era o destino de toda menina. Mas eu era diferente, sonhadora demais para o gosto do meu pai. Amava os livros que a professora da escola me emprestava às escondidas. Guardava recortes de revistas com imagens de Paris, Roma, Copacabana, lugares que sonhava conhecer. Tudo parecia tão distante daquela cidadezinha onde os dias eram iguais, como contas de um rosário sem fim. Foi nesse cenário que conheci o Pedro. Meu Pedro. Ainda sinto o coração apertar ao dizer esse nome, mesmo após tantas décadas. Ele chegou a Paraty em 1965, vindo de Niterói, uma cidade já bem movimentada. Veio trabalhar como ajudante do único fotógrafo da cidade, seu Alfredo, que estava velho demais para carregar equipamentos e subir escadas. Pedro era diferente dos rapazes que eu conhecia. Tinha 22 anos, cabelos escuros que caíam sobre os olhos de um jeito charmoso e um sorriso que iluminava tudo ao redor. Mas não era só isso. Era seu jeito de enxergar o mundo. Ele tinha vivido em Niterói, visto coisas que só conhecíamos por fotos. Falava de cinema, música, lugares distantes, com a naturalidade de quem fala de um vizinho. Nos conhecemos numa festa da igreja, daquelas que reuniam toda a cidade. Eu tinha 18 anos, ajudava na barraca de quitutes da minha mãe, quando ele apareceu com a câmera no pescoço, pedindo permissão para fotografar a festa para o jornal local. A senhorita se importa se eu tirar uma foto sua servindo os doces? Perguntou, com uma voz que parecia melodia. Vai ficar linda no jornal com esse sorriso. Senti o rosto queimar. Nenhum rapaz em Paraty falava assim, tão direto. Os garotos eram tímidos, mandavam recados por amigos antes de se aproximar. Meu pai não gosta que eu apareça em jornal, respondi, baixando os olhos, como me ensinaram. Que pena, ele disse, sem perder o sorriso. Seria a foto mais bonita que tirei desde que cheguei a Paraty. Depois daquele dia,
Parecia que Pedro estava em todo canto, na praça, na saída da missa, no mercado onde eu fazia compras para minha mãe. Sempre com um sorriso, um cumprimento respeitoso, olhos que pareciam ver além do que todos viam. Nosso namoro começou às escondidas, do jeito que torna tudo mais mágico. Bilhetes passados pela minha amiga Luísa, encontros rápidos quando eu dizia que ia estudar na casa dela, conversas apressadas nos cantos da praça, quando conseguia escapar da vigilância da família. Pedro me mostrava suas fotos, contava dos lugares que conheceu. Me emprestava livros que eu lia escondida, sob a luz de uma vela que apagava rápido se eu ouvisse passos. Com ele, eu me sentia viva, como se, até então, apenas existisse, respirando sem realmente viver. Um dia, te levo daqui, ele prometia nos encontros secretos. Vamos morar em Niterói, talvez no Rio. Vou ser fotógrafo famoso, e você vai ler todos os livros que quiser, conhecer todos os lugares dos seus sonhos. Eu acreditava. Como não acreditar? O amor tem essa beleza e essa armadilha. Faz a gente crer em promessas, por mais impossíveis que pareçam. 6 meses depois, Pedro criou coragem e foi falar com meu pai. Vestiu sua melhor roupa, pediu emprestado o Fusca verde do seu Alfredo e apareceu em casa num domingo após a missa. Meu coração parecia querer pular pela boca quando o vi na porta, segurando um buquê de flores colhidas no caminho. Meu pai, desconfiado como sempre, convidou a entrar com aquela hospitalidade fria, típica do interior. Educação por fora, julgamento por dentro. Seu Manuel, começou Pedro, com a voz firme, apesar do nervosismo que eu notava no jeito que segurava o chapéu. Vim, com todo respeito, pedir permissão para namorar sua filha, a Clara. Meu pai, na sua cadeira da varanda, que ninguém mais usava, olhou Pedro de cima a baixo, como quem avalia um peixe no mercado. E por que eu deixaria minha filha namorar um forasteiro sem família aqui? Perguntou, sem rodeios. Um rapaz que tira fotos, que não tem terra, nem nome conhecido. Porque eu a amo, senhor, respondeu Pedro. Amo com respeito e intenções sérias. Estou juntando dinheiro. Planejo abrir meu estúdio em breve. Posso dar uma vida digna à sua filha. A conversa durou quase 1 hora. Meu pai fazia perguntas. Pedro respondia com uma calma que me impressionava. Minha mãe, sempre conciliadora, servia café, suavizando as tensões quando meu pai ficava ríspido. Meus irmãos espiavam da cozinha, com olhares que misturavam deboche e curiosidade. Para minha surpresa, meu pai concordou, mas com condições. Poderíamos nos ver aos domingos, na varanda, sob os olhos da família. Uma vez por mês, Pedro podia me levar para tomar sorvete na praça, mas tínhamos que voltar antes do anoitecer. Em 6 meses, se o namoro continuasse, ficaríamos noivos. Era pouco, mas mais do que esperávamos. Pedro saiu de casa com um sorriso tão grande que não cabia no rosto. Eu fiquei nas nuvens, ajudando minha mãe com a louça, sonhando com nosso futuro. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha juventude. Pedro vinha todos os domingos, trazendo uma flor, um livro escondido no paletó, uma foto que tirava pensando em mim. Nossos passeios mensais para tomar sorvete eram planejados com cuidado, cada minuto precioso aproveitado longe da família. Aos poucos, ele conquistou até meu pai, ajudando em pequenos reparos em casa, trazendo notícias de Niterói que meu pai ouvia com interesse, mostrando respeito mesmo quando discordava. Minha mãe já o tratava como filho, guardando o melhor pedaço de bolo para ele, perguntando da sua saúde, até tricotando um suéter para o inverno fluminense. Mas tudo mudou, meus queridos. Num dos nossos encontros secretos, agora não mais por proibição, mas para termos momentos só nossos, Pedro me beijou de um jeito mais intenso, mais urgente. Estávamos escondidos atrás da igreja antiga, num canto deserto àquela hora. Casa comigo, Clara, sussurrou entre os beijos. Não aguento mais esperar. Mas meu pai disse que precisamos ficar noivos por 1 ano, respondi, preocupada com as regras.
Não aguento um ano. Quero você comigo agora, todos os dias, todas as noites. O que aconteceu depois, meus queridos, foi o que ocorre quando dois jovens apaixonados perdem a razão. Não vou detalhar, porque vocês entendem. Naquele fim de tarde, atrás da igreja, cruzamos uma linha que moças de família não deveriam cruzar antes do casamento. Nas semanas seguintes, nos encontramos mais vezes às escondidas. Sabia que era errado, fui criada sabendo disso. Mas o amor tem um poder que derruba o certo e o errado. Pedro e eu nos amávamos com a pressa de quem sente o tempo escapar, vivendo cada momento com total entrega. Até que minha menstruação atrasou. No começo, achei que era nervosismo, preocupação com os planos de casamento. Mas quando uma semana virou 2, e 2 viraram 3, o medo me dominou. Procurei Pedro num encontro secreto, tremendo, mal conseguindo falar. Acho que estou grávida, disse, com lágrimas que não controlava. Meu pai vai nos matar. Esperava pânico, talvez uma sugestão de fuga. Mas ele sorriu, um sorriso largo, e me abraçou forte. Isso é maravilhoso, Clara. Agora temos que casar logo. Não há mais o que esperar. Mas meu pai, comecei, mas Pedro me interrompeu. Vou falar com ele hoje. Direi que consegui um emprego melhor em Niterói, que posso sustentar uma família, que quero casar já. Não falaremos do bebê agora, só depois do casamento. Sua confiança me acalmou um pouco, mas o medo persistia. Conhecia meu pai. Seu Manuel era homem de honra à moda antiga. Para ele, certas coisas não tinham perdão. Combinamos que Pedro falaria com ele no domingo, após a missa. Ele planejou tudo. Diria que tinha uma proposta de trabalho num estúdio em Niterói, que já tinha onde morar, que não queria esperar para me fazer sua esposa. Mas o destino, meus queridos, às vezes é cruel. Na sexta-feira, antes do domingo, passei mal no almoço. Um enjoo forte me fez correr para o quintal. Minha mãe, que já tinha tido 4 filhos, me olhou com preocupação e compreensão quando voltei, pálida e tremendo. Quando ficamos só nós duas na cozinha, ela segurou minhas mãos e perguntou, com voz firme, há quanto tempo você está grávida, Clara? Neguei, claro. Disse que era algo que comi, que estava cansada. Mas ela balançou a cabeça. Seus olhos pareciam ler minha alma. Filha, sou sua mãe. Conheço esses sinais. Quero saber quanto tempo temos antes que seu pai perceba. Desabei em lágrimas, confessando tudo. Meu amor por Pedro, os encontros escondidos, a gravidez, os planos dele de falar com meu pai no domingo. Minha mãe ouviu em silêncio, o rosto sério. Seu pai não pode saber, Clara, disse, quando terminei. Não agora, não assim. Ele mataria Pedro e depois você. Achei que era exagero, medo de esposa. Meu pai era rígido, às vezes cruel nas palavras, mas matar parecia demais. Pedro vai falar com ele no domingo. Mãe, vai pedir para casar, dizer que tem emprego em Niterói. Não falaremos do bebê ainda. Deus te ouça, filha, ela respondeu. Deus te ouça. Mas Deus se ouviu, olhou para o outro lado. No sábado, acordei com um alvoroço em casa, vozes altas, portas batendo, minha mãe chorando. Saí do quarto, zonza, e encontrei meu irmão Carlos no corredor, pálido. O que houve? Perguntei, com o coração disparado. Pai descobriu sobre você e Pedro. Ele disse, baixo. Alguém os viu atrás da igreja e contou. Ele saiu louco, pegou a espingarda. Mãe tentou impedir, mas você sabe como ele fica. O mundo girou. Meu pai, armado, fora atrás de Pedro, cego de raiva. Todas as histórias de homens que matavam por honra, de moças que pagavam o preço, passaram pela minha cabeça como um pesadelo. Onde ele foi? Gritei, agarrando a camisa do meu irmão. Temos que impedir. Foi pro estúdio do seu Alfredo. Disse que ia resolver tudo. Corri pela rua de terra, ainda de camisola, descalça, em direção ao centro de Paraty,
onde ficava o estúdio fotográfico. Pessoas me olhavam, algumas tentaram me parar, mas eu corria como se minha vida dependesse disso, e dependia. Quando cheguei, havia uma multidão na porta. Meu coração gelou. Empurrei todos, gritando por Pedro, por meu pai, por Deus. Mas era tarde, meus queridos, tarde demais. Ao entrar no estúdio, o tempo parou. O barulho da multidão sumiu. Meus gritos desapareceram. Só existia aquela cena, gravada para sempre na minha memória. Pedro estava no chão, sobre o tapete vermelho que seu Alfredo usava para fotos de noivas. O tapete, agora, estava mais vermelho, encharcado com o sangue do meu amor. Seus olhos, que me olhavam com tanto carinho, estavam abertos, vidrados, fixos no nada. Sua câmera, seu orgulho, estava quebrada ao lado, como se ele tivesse tentado se defender. Meu pai, ao lado do corpo, segurava a espingarda ainda fumegante, o rosto contorcido numa mistura de raiva e uma satisfação terrível. Quando me viu, seus olhos se estreitaram, e algo mudou. Não era mais meu pai. Era um estranho, um monstro tomado por um ódio que eu nunca tinha visto. Pedro! Gritei, correndo para ele, caindo de joelhos no sangue, tocando seu rosto frio. Por favor, fala comigo. Mas ele nunca mais falaria. 2 tiros no peito, no coração. Meu pai sempre foi bom de mira. Orgulhava-se disso nas pescarias com amigos. Sai de perto desse canalha, rugiu meu pai, agarrando meu braço com força, deixando marcas roxas. Ele desonrou nossa família, desonrou você. O que você fez? Gritei, me debatendo. Matou o homem que eu amo, o pai do meu filho. As palavras escaparam, o segredo que guardaríamos até o casamento, revelado no pior momento. O rosto do meu pai mudou. Se antes havia raiva, agora havia um ódio frio que gelou minha alma. Filho, repetiu, com uma voz baixa e perigosa. Você está grávida desse. Sim, gritei, com lágrimas descontroladas. Grávida do Pedro. Íamos casar. Ele ia falar com você amanhã. Nós nos amávamos. Não vi o tapa. Só senti o impacto no rosto, tão forte que caí, quase sobre o corpo de Pedro. Minha boca encheu de sangue, um dente amoleceu. Meu pai nunca tinha me batido assim. Palmadas na infância, sim, mas nunca com tal violência. Vagabunda, gritou, e a palavra doeu mais que o tapa. Trouxe vergonha para nossa família. Não é mais minha filha. Tudo foi rápido depois. Seu Alfredo, que tinha saído por ajuda, voltou com o delegado e 2 policiais. Meu pai foi levado, gritando que fez o que qualquer homem de honra faria, que lavou a honra da família, que Pedro mereceu. Fiquei ali, ajoelhada ao lado de Pedro, até que alguém me cobriu com um casaco e me tirou do estúdio. Lembro da mãe de Pedro, Dona Rosa, chegando de Niterói, onde viera visitar o filho. Seus gritos ao ver o corpo do filho único ainda ecoam nos meus pesadelos. O resto do dia é um borrão. Fui levada para casa. Minha mãe tentou me acalmar. Meus irmãos ficaram distantes, assustados. A notícia correu por Paraty como fogo. Seu Manuel matou o fotógrafo que engravidou sua filha. Passei a noite em claro, com os olhos secos de tanto chorar, um vazio no peito onde antes havia sonhos. Tudo que Pedro e eu planejamos, nosso futuro, nosso bebê, destruído por 2 tiros. Minha mãe entrou no quarto de madrugada, com o rosto inchado de choro. Sentou na beira da cama, segurou minhas mãos. Filha, seu pai ficará preso por um tempo, disse, com a voz trêmula. Mas, nesta cidade, com o jeito que pensam, não será por muito tempo. Essas coisas acontecem. E os homens se protegem. Dizem que foi por honra. Que honra, mãe? Perguntei, rouca de tanto gritar. Que honra tem em matar um homem bom que queria se casar comigo? Ela não respondeu, apenas baixou a cabeça. Naquele gesto, entendi que, para ela, criada na mesma tradição, talvez houvesse algum sentido naquela violência.
Era um mundo de homens, onde a honra valia mais que a vida, onde uma filha perdida era pior que uma filha morta. Você precisa sair daqui, Clara, continuou, após um silêncio. Não é seguro. As pessoas vão falar, apontar, maltratar. E seu pai, quando sair da cadeia? Não terminou. Sabíamos o que aconteceria. Meu pai, humilhado, não descansaria enquanto não resolvesse a gravidez que eu carregava. Vou te mandar para casa da sua tia Mariana em Niterói, disse. Ela sabe de tudo, concordou em te receber. Lá, você pode ter o bebê, decidir o que fazer. E você, mãe, meus irmãos? Vamos ficar bem, respondeu, mas seus olhos diziam o contrário. Seu pai, apesar de tudo, não vai nos machucar. É com você que ele está furioso. Naquela noite, com uma trouxa de roupas e o pouco dinheiro que minha mãe guardava escondido, saí de casa. Meu irmão Carlos me levou à rodoviária na madrugada, para o primeiro ônibus a Niterói. Cuida de você, mana, disse, com um abraço desajeitado. E do bebê também. Foi a última vez que vi minha família por muito tempo. A viagem a Niterói foi longa e dolorosa. Cada solavanco do ônibus na estrada me lembrava da brutal realidade. Há 48 horas, eu era uma jovem apaixonada, com planos de casamento, esperando um filho. Agora, era uma fugitiva, uma mulher perdida, como diriam em Paraty, carregando o filho de um homem morto pelo meu pai. Tia Mariana me recebeu sem muitas perguntas. Era irmã da minha mãe, mas bem diferente, independente, dona de uma pequena loja de tecidos em Niterói, nunca casada. Solteirona, diziam, mas ela não ligava. Você fica aqui o tempo que precisar, disse, mostrando o quarto nos fundos. Ninguém precisa saber de onde veio ou o que passou. Aqui, você pode ser quem quiser. Nas primeiras semanas, mal saí do quarto. A dor de perder Pedro era física, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Chorava até dormir. Acordava chorando. Revivia cada momento com ele, cada promessa, cada sonho. Meu único consolo era a vida crescendo em mim. Nos momentos mais sombrios, punha a mão na barriga, ainda plana, e sussurrava: você é parte dele. Você é nosso amor. Por você, vou seguir. Tia Mariana me deu espaço para o luto, mas, após um mês, começou a me trazer de volta à vida. Convidou-me para ajudar na loja, ensinou sobre tecidos, costura, clientes. Aos poucos, encontrei paz nas tarefas diárias, na rotina que me impedia de afundar no desespero. A barriga crescia, e com ela, uma nova esperança. Não a esperança luminosa de antes, mas algo mais forte, nascido da dor, determinado a sobreviver. Foi no 5º mês de gravidez, já adaptada à vida em Niterói, que o passado me encontrou de forma brutal. Era uma quarta-feira, lembro como se fosse hoje. Tia Mariana tinha ido ao banco, e eu estava sozinha na loja, organizando tecidos novos. A sineta da porta tocou, e, ao levantar os olhos, vi meu pai na entrada, chapéu na mão, olhos injetados fixos na minha barriga, já visível sob o vestido. O medo foi indizível. O sangue congelou, o ar ficou pesado. Recuei, procurando algo para me proteger. Pai, sussurrei, com a voz falhando. O que faz aqui? Vim terminar o serviço, disse, com uma calma aterradora. Vim limpar a vergonha da nossa família. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em meses, cabelo mais branco, rosto magro, olhos fundos. Mas o que mais assustava era a frieza. Não havia raiva, apenas uma determinação gélida. Como saiu da cadeia? Perguntei, ganhando tempo, olhando para a rua, esperando ajuda. O delegado é meu compadre, respondeu, dando um passo. Todos entenderam que fiz o necessário. Me soltaram na semana passada. E mãe? Meus irmãos? Sua mãe está bem, os meninos também. Ana Lúcia pergunta por você, mas logo esquecerá. Vai crescer direito,
não como você. Outro passo. Consegui contornar o balcão, mantendo-o entre nós. Pai, por favor, implorei, protegendo a barriga. É seu neto, seu sangue. Não é nada meu, rosnou, com um lampejo de raiva. É filho daquele miserável que desonrou minha filha. É a prova da nossa vergonha. Então, viu que ele escondia no paletó. Não era uma arma comum, mas um pedaço de madeira afiado, como os que guardava em casa para reparos. Entendi na hora. Não me mataria com um tiro, como fez com Pedro. Seria cruel, pessoal. Usaria aquela madeira para atingir meu bebê, para tirar a vida do meu filho antes que nascesse. O pânico me dominou. Gritei por socorro, joguei rolos de tecido, tesouras, caixas, tentando mantê-lo afastado. Mas ele era mais forte, mais rápido. Contornou o balcão, me encurralando contra a parede. Isso acaba agora, disse, erguendo a madeira. Tentei proteger a barriga, esquivar-me, implorar, mas nada importava. Vi o braço descer, senti a dor aguda nas costelas. Meu grito ecoou na loja vazia. Não lembro de todos os golpes. Minha mente, piedosamente, desligou, levando-me para longe da dor. Fragmentos, o som da madeira rasgando tecido e carne, o cheiro de sangue, o gosto de lágrimas, a voz do meu pai repetindo palavras sem sentido. A última imagem foi seu rosto, transformado por uma loucura fria, executando o que achava ser justiça, sem humanidade. Depois, veio o nada, um abismo negro onde dor e medo não me alcançavam. Caí naquele vazio, sem saber se voltaria à luz. Não sei quanto tempo fiquei assim. Minutos, horas, dias. Quando a consciência voltou, em lampejos, eu estava numa cama de hospital, com tubos e fios, cheiro de antisséptico. Antes de abrir os olhos, senti um vazio terrível na barriga. Minhas mãos procuraram a protuberância familiar, mas encontraram apenas curativos, dor, ausência. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Um gemido fraco alertou alguém no quarto. Uma mão suave tocou minha testa. Calma, filha, está tudo bem. Você está segura. Abri os olhos, piscando contra a luz. Minha mãe, inclinada sobre mim, com o rosto marcado por lágrimas, olhos vermelhos, parecia ter envelhecido 20 anos. Mãe, sussurrei, rouca. O que aconteceu? Vi a dor em seu rosto, a hesitação. Antes que respondesse, perguntei o que mais importava. Meu bebê. Seus olhos deram a resposta que meu coração já sabia. Ela balançou a cabeça, com lágrimas silenciosas. O vazio no meu ventre, no meu coração, confirmava tudo. Perdi não só Pedro, não só nosso futuro, mas também o último pedaço dele, nosso filho que nunca veria o mundo. O céu pela janela do hospital era de um azul impossível, como se o mundo ignorasse minha escuridão. Como o sol podia brilhar, como os pássaros podiam cantar. Meu mundo acabou, mas o universo seguia indiferente. Quanto tempo? Perguntei, com a voz mais firme após tomar água. 3 dias, respondeu minha mãe, ajeitando os cobertores. Você perdeu muito sangue. Os médicos não sabiam se sobreviveria. Parte de mim queria perguntar por que se esforçaram tanto. O que me restava? Pedro morto, nosso filho perdido, minha família destruída, meu pai um monstro. E ele? Perguntei, sem dizer pai. Minha mãe hesitou, olhando nossas mãos entrelaçadas. Morto, disse, num sussurro. O pai do Pedro, seu Jorge, de Niterói, chegou. Parou, respirou fundo. Quando seu pai estava lá, com você, avisaram ele da morte do filho. Veio pro enterro e para te conhecer, a moça que o filho amava. O mundo girou, as paredes do hospital ondularam. O pai do Pedro me salvou. Ele ouviu seus gritos da rua, entrou na loja, viu o que acontecia. Tinha uma arma. Seu pai não o viu chegar, estava ocupado, te destruindo. Me destruindo, completei,
com amargura. Seu Jorge atirou uma vez. Depois, chamou a ambulância, mas era tarde pro bebê. Pros dois, corrigiu ela, suavemente. Pro bebê e pro seu pai. Deveria ter sentido algo, tristeza, raiva, alívio. Mas não senti nada. Minhas emoções foram drenadas com meu sangue no chão da loja. Olhei o teto branco, contando manchas de mofo. Seu Jorge está preso? Perguntei, após um silêncio. Não, respondeu minha mãe, com uma firmeza nova. As pessoas na rua viram, testemunharam que ele salvou sua vida, que seu pai ia te matar. Chamaram de legítima defesa. Irônico, pensei. O mesmo sistema que soltou meu pai após matar Pedro agora protegia o homem que matou meu pai para me salvar. A justiça era torta assim. E agora? Perguntei, mais para mim. Agora, você se recupera, disse minha mãe, apertando minha mão. Fica forte de novo. E depois? Não pode voltar para Paraty, completei. Ela assentiu, triste. As pessoas não esquecerão. A filha do seu Manuel, desonrada, que perdeu um bebê, que causou a morte do pai. Seria marcada, apontada, sussurrada. Portas se fechariam, olhares me seguiriam, burburinhos me perseguiriam. Sua tia Mariana disse que você pode ficar em Niterói, recomeçar, continuou minha mãe. Ela te quer por perto, diz que você tem jeito pra loja. Não posso ficar em Niterói, falei. Não posso ficar perto disso tudo. Minha mãe assentiu, como se esperasse. Tenho uma prima em São Paulo, Dona Lúcia. Você não conhece. Saiu do Rio há anos. Escrevi para ela quando tudo aconteceu. Ela pode te receber, te ajudar a encontrar trabalho. São Paulo, a cidade imensa, onde ninguém conheceria minha história, onde eu poderia me perder na multidão, ser um rosto anônimo entre milhões. A ideia me atraía, perigosa, mas irresistível, como uma luz para uma mariposa. Quando posso ir? Perguntei. O alívio nos olhos dela mostrou que temia que eu desistisse. Os médicos querem te observar por uma semana. Depois, se estiver bem, organizamos a viagem. Uma semana. 7 dias entre o inferno e o purgatório que me esperava. Tempo para os curativos externos cicatrizarem, mas nenhuma eternidade bastaria para as feridas internas. E você, mãe? Meus irmãos? Seu rosto se contraiu, com dor e determinação. Vou cuidar deles. Carlos já trabalha, ajuda em casa. Nelo e Ana Lúcia precisam de mim. Não perguntei se ela iria comigo. Sabia que não. Minha mãe era daquelas que criam raízes, que não abandonam seus deveres, que carregam o peso do mundo sem reclamar. Ficaria em Paraty, enfrentando olhares, comentários, cuidando do túmulo do marido, seguindo em frente, como sempre. Os dias no hospital se arrastaram. As enfermeiras eram gentis, os médicos eficientes, mas ninguém sabia o que dizer à moça que perdeu tudo. Suas palavras de conforto soavam vazias, seus olhares de pena me isolavam mais. Minha mãe vinha diariamente, trazendo comida caseira escondida, contando histórias de Paraty que pareciam de outra vida. Tia Mariana também aparecia, com revistas, um vestido novo para quando eu saísse, falando de planos, caso eu mudasse de ideia sobre São Paulo. Naquela semana, soube que os danos internos foram graves. Além de perder o bebê, removeram parte do meu útero, destruído pelo ataque. Nunca teria filhos. Aos 19 anos, carregava essa sentença eterna. Quando recebi alta, era fim de julho de 1966. O calor de Niterói castigava, o ar úmido irritando meus curativos. Saí do hospital apoiada na minha mãe, 20 quilos mais magra, o vestido de tia Mariana largo no corpo que perdeu as curvas da gravidez. Fiquei 3 dias na casa da tia, ganhando forças para a viagem a São Paulo. Não saí do quarto, não olhei pela janela que dava para a loja, palco da tragédia. Comia pouco, dormia menos, atormentada por pesadelos onde as cenas se repetiam, às vezes com finais piores.
Na véspera da partida, enquanto arrumava a mala com poucas roupas, recebi uma visita inesperada. Seu Jorge, pai de Pedro, pediu para me ver. Hesitei. O que diria ao homem que perdeu o filho por minha causa? Que matou meu pai para me salvar. Mas sabia que precisava daquele encontro, daquele fechamento, antes de partir. Pedi que o deixassem entrar. Ele era tão parecido com Pedro que meu coração doeu. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, até o jeito de ficar em pé. Um Pedro mais velho, mais triste. Senhorita Clara, disse, com o chapéu nas mãos, voz rouca de quem chorou muito. Precisava ver a moça que meu filho amava antes de voltar para Niterói. Não consegui responder, as palavras presas na garganta. Pedro me escrevia sobre você, continuou, tirando do bolso um maço de cartas amarradas. Toda semana, desde que chegou a Paraty. Falava da moça mais bonita que viu, que lia livros escondida, que sonhava com lugares distantes, que tinha o sorriso mais doce. As lágrimas caíram, incontroláveis. Não chorava desde o hospital, como se tivesse secado por dentro. Mas ali, diante daquele homem, as comportas se abriram. Ele ia me levar para Niterói. Consegui dizer, entre soluços. Íamos casar, criar nosso filho. Ele queria abrir um estúdio. Eu aprenderia a revelar fotos. Tínhamos tantos planos. Seu Jorge assentiu, com lágrimas contidas. Ele me contou. Juntava dinheiro para comprar uma casa nos arredores de Niterói. Queria te dar uma vida digna, longe das fofocas. Ficamos em silêncio, perdidos nas memórias do que perdemos. Vim pedir perdão, disse, num sussurro, por não ter chegado antes, por não salvar meu filho, seu bebê. O Senhor salvou minha vida, respondi, sentindo o peso das palavras. Uma vida que eu nem sabia se queria viver, mas que ele preservou. Como agradecer? Vivendo, respondeu, simples. Vivendo plenamente, como Pedro queria. Ele te amava demais para te ver destruída. Antes de partir, ele me entregou as cartas e um envelope com fotos. São as últimas que ele tirou, explicou. Estavam na câmera quando aconteceu. Seu Alfredo revelou. Achou que você gostaria de ter. Abri o envelope, trêmula. Eram imagens de Paraty pelos olhos de Pedro. A igreja antiga, a praça, o mar. E, para minha surpresa, fotos minhas que eu nem sabia que ele tirara. Eu sorrindo na festa, lendo sob uma árvore, olhando pela janela, sonhadora. A última foto me tirou o fôlego. Eu, de perfil, com a mão na barriga, que começava a crescer. Meu rosto estava sereno, iluminado pelo sol. No verso, com a letra de Pedro, minhas duas vidas numa só imagem. Essas fotos e cartas foram tudo que levei para São Paulo, além de roupas e remédios. Era o meu tesouro, minha ligação com o passado que parecia um sonho apagando ao acordar. A despedida da minha mãe na rodoviária foi a coisa mais difícil que fiz. Nos abraçamos, como se soubéssemos que seria a última vez. Ela chorou, molhando meu ombro. Escreve quando chegar, pediu, ajeitando minha gola. Me conta como é São Paulo, as pessoas. Vou escrever toda semana, prometi, sabendo que talvez não cumprisse. Não por falta de vontade, mas porque cada carta seria um lembrete do que perdi. Te amo, filha, disse, no último abraço. Nunca esqueça disso. O ônibus partiu na madrugada, cortando a escuridão. Pela janela, vi Niterói ficando para trás, suas luzes virando pontos distantes, até sumirem. À frente, a estrada se estendia. Um convite incerto a um futuro que não imaginava. Tinha 19 anos, o corpo dolorido, o coração em pedaços, partindo sozinha para a maior cidade do país, com uma mala, fotos e um vazio onde antes havia esperança. Não sabia o que me esperava em São Paulo. Não sabia se teria forças para recomeçar, se a dor diminuiria o suficiente para respirar sem me afogar. A única certeza era que não podia voltar. O passado foi selado com sangue, morte, perdas irreparáveis.
Restava seguir, um pé após o outro, carregando memórias que nenhuma distância apagaria. Encostei a cabeça na janela fria, olhando as estrelas no céu do Brasil. Talvez Pedro estivesse me vendo. Talvez nosso filho, que não conheceu o mundo, estivesse em seus braços. Era um pensamento bobo, mas, naquele momento, me deu conforto. Chegar a São Paulo foi como desembarcar em outro planeta. A rodoviária do Tietê, em 1966, era um caos de vozes, malas, apitos de ônibus. Eu, com minha trouxa de roupas e as cartas de Pedro escondidas na bolsa, me sentia minúscula, perdida no mar de gente apressada. Dona Lúcia, prima da minha mãe, me encontrou na plataforma, com um olhar prático e poucas palavras. Você deve ser a Clara, disse, sem sorrisos. Vamos, o ônibus para São Miguel Paulista é aquele ali. Táxi cobraria uma fortuna. Assim era São Paulo, direta, sem tempo para gentilezas do interior. Segui em transe, subindo num ônibus lotado, segurando-me onde podia, enquanto o veículo cruzava avenidas intermináveis, bairros que pareciam cidades, um labirinto de concreto sem fim. A casa de Dona Lúcia ficava na periferia da Zona Leste, em São Miguel Paulista, uma construção simples, espremida entre outras iguais, numa rua de terra que virava lama na chuva. Ela me recebeu com hospitalidade desconfiada, típica da cidade grande. Um abraço rápido, perguntas práticas, olhos avaliando meu estado frágil. Sua mãe me contou por alto o que houve, disse, mostrando o quartinho nos fundos onde eu ficaria. Aqui, ninguém saberá. Você recomeça, como muitos fazem nesta cidade. Recomeçar, como se fosse simples, como trocar de vestido ou cortar o cabelo. Como se eu pudesse deixar para trás não só um lugar, mas quem eu era. Os primeiros meses em São Paulo foram um borrão de cinza e solidão. Dona Lúcia me conseguiu um emprego numa fábrica de roupas, onde ela era supervisora. Eu passava 12 horas por dia diante de uma máquina de costura industrial, fazendo peças idênticas, com dedos picados por agulhas, costas doloridas, mente vazia. À noite, no colchão fino do quartinho, tirava as fotos e cartas de Pedro debaixo do travesseiro. Relia cada palavra até decorá-las. Olhava seu rosto sorridente até as lágrimas embaçarem a visão. Era meu ritual de luto, minha forma de mantê-lo vivo, enquanto todos queriam que eu esquecesse. Você precisa sair mais, insistia Dona Lúcia nos raros domingos sem trabalho. Conhecer gente, se distrair. Ficar nesse quarto olhando fotos velhas não te faz bem. Mas ela não entendia, ninguém entendia, que eu não queria me sentir bem. Sentir-me bem era trair Pedro, nosso filho, tudo o que perdemos. A dor era minha única ligação com eles, e eu me agarrava a ela, como um náufrago a um pedaço de madeira no mar. Em 1967, o frio chegou e completei 20 anos sozinha, sem festa, sem um telefonema da família. As cartas da minha mãe rarearam, tornando-se superficiais. A distância física criou uma barreira emocional intransponível. Foi quando notei mudanças no meu corpo. Além das cicatrizes do ataque, do útero parcialmente removido que me condenava à infertilidade, comecei a sentir dores constantes no baixo ventre, sangramentos irregulares, um cansaço que não passava. Precisa ver um médico, disse Dona Lúcia, ao me ver dobrada de dor no jantar, pálida como cera. Tem uma clínica do governo aqui perto. Atendem de graça. Resisti. Médicos significavam perguntas, explicar o que aconteceu, reviver o trauma que tentava enterrar. Mas, quando a dor ficou insuportável, quando mal conseguia ficar em pé na fábrica, cedi. O diagnóstico veio frio. Técnico. Infecção pélvica crônica, causada por trauma no trato reprodutivo, agravada por cicatrização inadequada pós-cirurgia. O médico, um jovem que mal me olhou, prescreveu antibióticos, analgésicos e repouso. Repouso não é opção, doutor, falei, pensando no emprego que não podia perder, no quarto que não pagaria sem trabalhar. Preciso trabalhar. Ele deu de ombros,
indiferente. Então, continuará doente. A senhora escolhe. Saí da clínica mais quebrada que entrei. Não era só o corpo que falhava, era a vida conspirando contra mim. Sem família, sem amor, sem saúde, sem futuro. Aos 20 anos, sentia-me uma velha de 80, curvada por um peso físico e espiritual. Os remédios ajudaram por um tempo, mas as dores voltaram, com febres noturnas que me deixavam ensopada, tremendo sob o cobertor fino. Emagreci tanto que minhas roupas, já grandes, pareciam de outra pessoa. No fim de 1967, quase desmaiei na fábrica. Caí sobre a máquina, a agulha perfurando minha mão, o sangue manchando o tecido branco. Fui levada ao hospital público onde recebi o diagnóstico inicial. Dessa vez, a médica era diferente, uma mulher de meia-idade, com olhos cansados, mas gentis. Examinou-me com cuidado, fez perguntas que ninguém fez. Sobre o ataque, o tratamento em Niterói, a recuperação. Você tem uma infecção grave que se espalhou, explicou, após exames. Precisamos interná-la para antibióticos intravenosos e, provavelmente, uma nova cirurgia para remover tecido danificado. Não posso ficar internada, protestei, fraca. Vou perder o emprego, o quarto. Se não ficar, perderá a vida, respondeu, sem crueldade. Já perdeu muito para abrir mão disso também. Algo em sua voz, uma compreensão genuína, quebrou minha resistência. Chorei como não chorava desde Niterói, soluçando como criança, deixando sair a dor, o medo, a solidão acumulada. A médica esperou, com uma mão firme no meu ombro, sem palavras vazias. Quando me acalmei, olhou-me nos olhos. Você é jovem demais para desistir, disse. Vamos cuidar de você agora, e depois você decide o que fazer com a vida que ainda tem. Fiquei internada por 2 meses. A infecção era pior que imaginavam, espalhada por outros órgãos. Meu corpo enfraquecido lutava. Passei por 2 cirurgias, tive febre alta por semanas, perdi mais peso, flutuando entre consciência e delírios onde via Pedro me chamando, sentia nosso bebê chutando na barriga vazia. Dona Lúcia me visitou algumas vezes, trazendo roupas limpas, contando novidades do bairro, sem esperar respostas. Na terceira visita, trouxe a notícia esperada. Fui demitida da fábrica. Meu quartinho foi alugado. Minhas coisas, numa caixa de papelão. Quando sair, pode ficar no meu sofá até se ajeitar. Ofereceu, mais por dever que vontade. Mas precisa arranjar algo logo. A vida tá difícil. Quando recebi alta, em março de 1968, era uma sombra. Pesava menos de 40 quilos, o cabelo caíra em tufos, o rosto tão magro que os olhos pareciam saltar. A médica me deu remédios, orientações sobre alimentação e um último conselho. Encontre algo para viver além da dor. Um trabalho, um hobby, um bicho de estimação. Se não, nos veremos no necrotério. Palavras duras, mas verdadeiras. Eu estava morrendo, não só fisicamente, mas por dentro. A fagulha de vida em mim estava quase apagada. O sofá de Dona Lúcia era desconfortável, sua paciência curta. Após 2 semanas de indiretas, consegui um emprego como balconista numa padaria perto da estação de trem. O dono, um português de coração mole, se compadeceu do meu estado e ofereceu, além do salário mínimo, um quartinho nos fundos. A menina parece que voltou da guerra, ouvi ele dizer à esposa. Nunca vi alguém tão acabado tão jovem. Era verdade. No espelho rachado do banheiro, mal reconhecia o reflexo. Onde estava a moça de bochechas coradas das fotos de Pedro? Onde estava a jovem que sonhava com o mundo? Só via um fantasma, olhos mortos num rosto envelhecido. O trabalho na padaria era exaustivo, mas me mantinha ocupada, sem tempo para pensamentos sombrios. Começava às 5 da manhã, terminava às 7 da noite. Sempre havia pão, café, às vezes mortadela ou queijo sobrando. Aos poucos, contra minha vontade, ganhei peso.
Os remédios e a comida regular reduziram as dores, não as eliminaram, mas as tornaram toleráveis. O cabelo cresceu, menos brilhante, mas cobrindo o couro exposto. Foi na padaria que conheci Dona Fátima, uma portuguesa que vinha comprar pão quente toda manhã e conversava antes de ir embora. Notou meu sotaque, perguntou de onde eu era, mostrou interesse quando mencionei o Rio. Minha filha mora em Niterói, disse um dia. Casou com um carioca e foi embora. Sinto tanta saudade que dói. Não sei por que confiei nela. Talvez seu jeito maternal, talvez a solidão que se tornará parte de mim, talvez o cansaço de carregar minha história sozinha. Numa manhã, com a padaria vazia, contei tudo. Não os detalhes mais cruéis, mas o suficiente para ela entender por que uma moça de 21 anos parecia carregar tanto sofrimento. Ela ouviu, com olhos úmidos, segurando minha mão no balcão. Quando terminei, em vez de consolos vazios ou pena disfarçada, disse: venha jantar na minha casa hoje. Meu marido está viajando, e fiz sopa demais para comer sozinha. Aquele convite simples começou uma amizade que salvou minha vida. Dona Fátima morava num apartamento pequeno, mas aconchegante, no centro, decorado com lembranças de Portugal e fotos da família. Santos católicos nas paredes, cheiro de comida caseira em cada canto. Jantamos, falamos de coisas simples, receitas, o tempo, o bairro. Ela não tocou na minha tragédia, não fez perguntas invasivas, apenas me tratou como pessoa normal, algo que não sentia há anos. Ao sair, ela me deu um livro pequeno, de couro surrado. Poemas de Flor Bela Espanca, explicou. Uma poetisa portuguesa que também conheceu a dor. Talvez te faça companhia nas noites de insônia. Voltei ao quartinho da padaria, com o livro contra o peito, como um tesouro. Há quanto tempo não lia algo além de bulas e rótulos? Desde as cartas de Pedro, talvez. Desde os livros escondidos em Paraty. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não dormi por um motivo além da dor ou do medo. Li os poemas de Flor Bela, absorvendo cada verso que falava à minha alma ferida. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além. As palavras de uma mulher morta há décadas me reconectaram a algo perdido. Não só o amor por Pedro, por nosso filho, mas o amor pela vida, pela beleza que ainda podia existir após a tempestade. Os jantares com Dona Fátima viraram rotina. Passava domingos de folga na casa dela, ajudando a fazer bolos portugueses, ouvindo histórias de sua infância perto de Lisboa, aprendendo renda de bilros nas tardes de inverno paulistano. Ela nunca me tratou com pena, nunca me viu como a coitadinha. Para ela, eu era Clara, a moça do Rio, que trabalhava na padaria, gostava de poesia e tinha jeito para rendas. Esse olhar, que via possibilidades além do meu passado, me trouxe lentamente de volta à vida. Em 1969, aos 22 anos, Dona Fátima me deu um presente que mudou tudo. Uma caixa de costura completa, com tesouras, linhas, agulhas e um cartão de visitas. Minha amiga Dona Helena tem um ateliê no Brás, explicou. Precisa de alguém para acabamentos delicados, rendas, bordados. Falei de você. Se quiser, começa na segunda. A oportunidade era assustadora. Após anos apenas sobrevivendo, a ideia de construir algo, usar uma habilidade aprendida com minha mãe e Dona Fátima, parecia impossível. Não sei se estou pronta, confessei. Ninguém está pronto para nada na vida, respondeu, com sabedoria simples. A gente descobre fazendo. Na segunda, trêmula, fui ao ateliê de Dona Helena. Era um lugar elegante, frequentado por senhoras ricas de São Paulo que queriam roupas exclusivas. Dona Helena, uma portuguesa robusta, examinou minhas mãos, pediu que bordasse um retalho, observou como manuseava rendas delicadas. Dona Fátima disse que você passou por tempos difíceis, comentou, enquanto eu trabalhava. Disse também que nunca viu tanto talento para trabalhos de agulha. Não respondi, focada no tecido,
com medo de falhar. Não me importa seu passado, menina. Continuou, firme, mas não cruel. Me importa seu futuro. Se trabalhar assim, terá lugar aqui pelo tempo que quiser. Assim começou um novo capítulo. Ainda carregava cicatrizes, dores que nunca assumiriam. Mas, pela primeira vez desde a tragédia, havia um fio de esperança, uma chance de encontrar significado além da dor. O ateliê se tornou meu refúgio. Entre sedas e rendas, encontrei um propósito que me mantinha respirando, que tornava cada dia suportável. Não era a felicidade, duvido que a conhecesse novamente, mas era uma trégua na batalha que era minha vida. Nas noites, no quarto que alugava perto do ateliê, ainda tirava as fotos e cartas de Pedro debaixo do travesseiro. Conversava com ele em sussurros, imaginava nosso filho, que teria 3 anos se tivesse vivido. A dor era constante, como minha respiração, mas aprendi a carregar seu peso sem desmoronar. Era uma sobrevivência estranha, nas margens, nas sombras. Não vivia plenamente, não sabia mais como, mas também não esperava a morte. Estava entre esses extremos, caminhando por um vale de sombras, com forças para continuar, carregando os fantasmas do que poderia ter sido. Os anos 70 chegaram com o barulho do progresso. São Paulo crescia, devorando casas antigas, árvores, memórias. Prédios surgiam, avenidas cortavam bairros, o concreto avançava. Observava isso com distância, como quem não se sente parte do mundo. Aos 23, em 1970, parecia ter vivido um século. O espelho mostrava uma jovem, cabelos escuros recuperados, corpo magro, mas não doente, mãos habilidosas que criavam beleza. Mas, por dentro, era a menina quebrada que fugiu do rio, carregando dor e lembranças. O ateliê de Dona Helena prosperava, e eu com ele. De ajudante, virei bordadeira principal, depois supervisora das moças que faziam acabamentos delicados. Tinha um talento que nem conhecia, transformando tecidos simples em obras de arte. Seus dedos têm magia, dizia Dona Helena, examinando um bordado intrincado para um vestido de noiva. É como se as flores nascessem da agulha. Talvez fosse verdade. Talvez aquelas flores, aquelas rendas, fossem a única beleza que eu ainda criava no mundo que se tornará feio. Em 1972, Dona Helena fez uma proposta inesperada. Estava ficando velha, as mãos menos firmes, os olhos sem enxergar detalhes. Queria que eu me tornasse sua sócia, que assumisse o ateliê aos poucos. Não tenho filhos, explicou, na sala dos fundos, durante o lanche. Você é a filha que a vida me deu. Quero meu trabalho nas suas mãos quando eu não estiver mais aqui. A proposta me assustou. Ser sócia era responsabilidade, comprometimento com o futuro, acreditar num amanhã que valesse a pena. Não sabia se estava pronta. Preciso pensar, respondi, trêmula. Naquela noite, como nos momentos importantes, espalhei as fotos e cartas de Pedro na mesa do quarto. Conversei com ele em silêncio. O que você me diria, Pedro? Perguntei à foto com seu sorriso congelado. Você, com tantos sonhos, o que diria dessa chance? Não houve resposta, só o silêncio do quarto, o barulho distante da cidade, a dor familiar. Mas, olhando seu rosto, lembrei de uma frase numa carta ao pai. Clara tem uma força que ela desconhece, como as árvores do cerrado que parecem mortas na seca, mas guardam vida, esperando a hora de florescer. Seria isso. Após anos de estiagem emocional, estaria encontrando um broto de vida. Não amor, não felicidade. Esses estavam enterrados com Pedro e nosso filho, mas propósito, significado, uma razão para continuar além da inércia. Na manhã seguinte, aceitei a proposta de Dona Helena. Seus olhos se encheram de lágrimas de alívio e alegria, sentimentos que observava com curiosidade, sem lembrar como senti-los. Vamos mudar o nome, decidiu. Será Ateliê Helena e Clara. Quando eu me aposentar, será só Ateliê Clara. Meu nome numa fachada, ligado a algo belo, que criava em vez de destruir. Era estranho,
quase impossível de processar. A sociedade com Dona Helena marcou uma nova fase. Aprendi o lado comercial, fornecedores, clientes exigentes, finanças apertadas. Habilidades que nunca imaginei. Eu, criada para ser só esposa e mãe no interior. Em 1975, aos 28, saí da pensão e aluguei um apartamento pequeno, decente, perto do ateliê. Um quarto, sala, cozinha, banheiro, mas meu, conquistado com meu trabalho. Foi quando recebi a primeira carta da minha mãe após anos de silêncio. O envelope amarelado, com sua caligrafia tremida, ficou dias na mesa antes que eu tivesse coragem de abrir. O que diria após tanto tempo? Que notícias traria de uma vida que parecia de outra pessoa? Quando abri, as lágrimas vieram antes do primeiro parágrafo. Minha filha querida, sei que faz anos que não nos falamos. A distância, as dores, criaram um muro entre nós. Mas não passa um dia sem que eu pense em você. Ore pela sua felicidade, sinta o vazio da sua ausência. Contava da família. Carlos casado, com 2 filhos, Nelo em Niterói, numa repartição pública. Ana Lúcia terminando os estudos, sonhando ser professora. A vida em Paraty seguia, com nascimentos, mortes, o ritmo lento do interior. Sei que suas memórias daqui são dolorosas, escreveu. Sei que o que aconteceu marcou sua vida para sempre. Mas, se quiser voltar, nem que seja para uma visita, terá um lugar na minha casa e no meu coração. Você é minha filha, e nada muda isso. Reli a carta até decorá-la. Era uma ponte frágil sobre um abismo, uma mão estendida através do tempo. Mas não consegui responder. Reviver aquela dor, colocar em palavras o que vivi, era assustador. Guardei a carta com as fotos de Pedro, prometendo responder quando estivesse pronta. Mas os dias viraram meses, e a carta ficou sem resposta, mais um fantasma nas noites solitárias. Em 1976, Dona Helena, quase 70, começou a se afastar, deixando mais decisões comigo. O ateliê prosperava modestamente, com clientela fiel, encomendas de vestidos de noiva, enxovais. Foi quando Dona Fátima adoeceu. Um câncer rápido consumiu seu corpo em meses. Eu a visitava no hospital após o trabalho, levando flores, livros de poesia, notícias do mundo que ela não via mais. Você foi um anjo, Clara, disse numa tarde de setembro, com a mão fria na minha. Quando te conheci, achei que ajudava uma moça perdida. Mas você preencheu o vazio da minha filha. A senhora foi meu anjo, respondi, com lágrimas. Me salvou quando eu não queria ser salva. Ela morreu naquela noite, silenciosamente, como viveu. No funeral, percebi que era a única, além do marido idoso, que a chorava de verdade. Perdi não só uma amiga, mas uma segunda mãe, que me estendeu a mão quando todos viraram as costas. Aquela perda reabriu feridas. Voltei a ter pesadelos com o ataque em Niterói, a sentir a dor como se fosse recente. As dores crônicas, sequelas das infecções e cirurgias, voltaram fortes, às vezes me deixando de cama por dias. Dona Helena, preocupada, insistiu que eu visse um especialista. Você é jovem demais para viver como inválida, dizia. A medicina avançou, deve haver tratamentos. Concordei, relutante. O médico, de meia idade, com olhos gentis, ouviu minha história, fez exames minuciosos, consultou colegas. Você tem endometriose, explicou. O tecido do útero cresce fora dele. No seu caso, foi agravado pelo trauma e cirurgias mal feitas. Tem cura? Perguntei, sabendo a resposta pelo tom. Cura completa? Não, respondeu, honesto. Mas podemos controlar os sintomas, melhorar sua qualidade de vida. Há uma nova cirurgia, menos invasiva, e medicamentos hormonais para dor. Mais uma cirurgia, mais remédios, mais recuperação. A ideia me esgotava. Mas que escolha tinha? Aos 30, vivia como velha,
temendo cada menstruação que trazia dores insuportáveis. Vou pensar, disse, na porta. Ele me chamou. Senhorita Clara, sei que passou por coisas que ninguém deveria. A medicina falhou com você, mas não desista. Ainda tem muita vida pela frente. A frase ecoou por dias. Era isso que eu queria. Mais anos de solidão, dor, memórias que me assombravam. A resposta veio de forma inesperada. Numa tarde, bordando um vestido de noiva, a cliente entrou com uma menina de 3 anos, de cachinhos dourados, olhos curiosos. Espero que não se importe, disse, ajeitando a criança. A babá adoeceu. Não tinha com quem deixá-la. Fiquei paralisada, olhando a menina, que tinha a idade que meu filho teria. O mesmo olhar vivo, o sorriso fácil que imaginava nele, que Pedro tinha nas fotos. Que flor bonita, disse a menina, apontando o meu bordado. Parece de verdade. Algo em mim se moveu, um calor no peito, uma suavidade esquecida. Não era felicidade, mas possibilidade, uma porta entreaberta, deixando entrar luz. Obrigada, disse, com a voz rouca. Quer ver como faço? A menina assentiu, entusiasmada. A mãe, surpresa com minha receptividade, a colocou numa cadeira ao meu lado. Passei a hora seguinte mostrando como os pontos viravam pétalas, como as linhas davam vida ao tecido. Seus olhos brilhavam, suas perguntas me lembravam de quando eu me maravilhava com o mundo. Quando saíram, fiquei olhando o bordado, sentindo uma emoção estranha. Não era cura. Algumas feridas nunca cicatrizariam. Não era esquecimento. Pedro, nosso filho, a violência que destruiu nossa felicidade, ainda estavam lá. Era a aceitação, talvez, a compreensão de que podia carregar a dor e ainda encontrar beleza, conexão, significado. O passado não precisava definir meu futuro. Talvez houvesse um propósito para mim além de existir na sombra do que poderia ter sido. Na semana seguinte, marquei a cirurgia. 3 meses depois, comecei um curso noturno de design de moda. No Natal, respondi à carta da minha mãe, contando sobre minha vida em São Paulo, perguntando dos irmãos, abrindo uma porta fechada por quase uma década. Não era um recomeço total, não apagava o passado. As cicatrizes continuavam, algumas doloridas, outras apenas marcas de batalhas. As noites ainda traziam pesadelos. Os aniversários de Pedro e do nosso filho eram dias de luto silencioso. Mas algo novo crescia nas fissuras do meu coração. Resiliência, capacidade de encontrar alegrias na dor, uma força que, como Pedro escreveu, esperava o momento para se manifestar. Os anos 80 trouxeram novas modas, desafios, possibilidades. O ateliê, agora sob minha direção, após a aposentadoria de Dona Helena, se adaptou. Contratei jovens designers, criamos uma linha de roupas prontas, organizamos desfiles anuais. Aos 33, comprei meu primeiro apartamento, pequeno, mas bem localizado, decorado com cuidado, com obras de artistas locais, imagens de lugares que sonhava visitar, diplomas dos cursos que fazia, além das fotos de Pedro, que nunca deixei de guardar. Em 1983, um telefonema mudou tudo. Era Carlos, de Niterói, com a notícia que eu temia. Minha mãe estava morrendo. O médico diz que é questão de semanas, explicou, com a voz embargada. Ela não para de perguntar por você, Clara. Não irá em paz sem te ver. 17 anos se passaram desde que deixei o Rio, jurando não voltar. 17 anos construindo uma nova vida, fugindo do horror. Voltar, enfrentar aqueles lugares, me aterrorizava, mas era minha mãe, que me protegeu como pôde, que sofreu sua própria tragédia, que perdeu o marido, por pior que ele fosse, que nunca deixou de me amar, mesmo no silêncio. Vou pegar o primeiro ônibus amanhã, respondi, decidindo antes de pensar nas implicações. A viagem ao Rio foi como atravessar um túnel do tempo. Cada quilômetro me levava não só geograficamente,
mas emocionalmente, desfazendo camadas de proteção, reabrindo vulnerabilidades. Em Niterói, Carlos me esperava na rodoviária. Mal o reconheci. O menino magro que me levou à rodoviária era agora um homem de quase 40, com entradas nos cabelos e o olhar gentil da nossa mãe. Nosso abraço foi desajeitado, cheio de emoções contraditórias, estranhos e família, conectados por sangue e memórias, separados por anos. Ela está em casa, explicou Carlos, dirigindo um carro velho pelas ruas de uma Niterói que mal reconhecia. Não quis hospital. Quer morrer olhando o quintal, as plantas que cultiva há anos. Ao entrar no quarto onde minha mãe repousava, segurei um grito. A mulher forte que lembrava era agora frágil, quase transparente contra os lençóis. O cabelo negro, como o meu, estava branco e ralo. O rosto, um mapa de rugas de dor e trabalho. Mas os olhos eram os mesmos. Ao me ver na porta, incapaz de avançar ou recuar, eles brilharam com uma luz que pensei nunca mais ver. Minha filha, sussurrou, estendendo a mão trêmula. Você veio. Corri para ela, esquecendo hesitações, abraçando seu corpo frágil com cuidado, sentindo os ossos, o calor da febre, o tremor do fim. Estou aqui, mãe, falei, com lágrimas. Estou aqui. Passei 2 semanas ao lado dela, dormindo numa cadeira ao lado da cama, saindo só para banho rápido e comida. Falamos muito do passado, dos anos perdidos, das feridas que carregávamos. Nunca me perdoei, confessou, numa noite, com voz fraca, por não te proteger melhor, por não ver os sinais. Ninguém podia saber, mãe, respondi, segurando sua mão. Ninguém imaginava que ele chegaria a isso. O pai deveria proteger a filha, não destruí-la, disse, olhando um ponto distante. Ele não era assim quando casamos. Era bom, trabalhador, mas algo mudou. Uma amargura que cresceu como erva daninha. Não perdoava meu pai. Não acredito que certas atrocidades sejam perdoáveis. Mas, nas conversas com minha mãe, encontrei uma compreensão. Monstros começam como humanos. A linha entre humanidade e crueldade é tênue. Minha mãe partiu numa manhã de domingo, silenciosamente, enquanto eu segurava sua mão, como se esperasse minha chegada, meu perdão, não pelo que fez, mas pelo que não impediu, para descansar. O enterro foi simples, como sua vida. Reencontrei meus irmãos, conheci sobrinhos. Recebi abraços de pessoas que se lembravam de mim, algumas com pena, outras com curiosidade. Não fui a Paraty. Não estava pronta, talvez nunca estivesse. Mas pedi a Carlos que me levasse a um lugar em Niterói, o cemitério onde Pedro foi enterrado. Encontrar o túmulo foi difícil. Tantos anos, tantos mortos. Mas, num canto, sob uma árvore, achamos a lápide, Pedro Santos, de 1943 a 1966. Amado filho, eterno em nossos corações. Sem menção a mim, nossa história. Por que haveria? Para o mundo, eu era a moça que causou sua morte, não a mulher que ele amava, com quem sonhava um futuro. Ajoelhei-me, coloquei flores e disse o que guardei por quase 2 décadas. Me perdoa por não te proteger, por ser a razão da tua morte, por sobreviver quando você não pôde. Não houve resposta, só o vento nas folhas, o canto de um pássaro, o barulho da cidade. Mas, naquela despedida tardia, algo se soltou em mim. Não era libertação total. As correntes do passado eram pesadas, mas um nó afrouxou, permitindo respirar mais fundo. Voltei a São Paulo 3 dias depois, com fotos antigas que minha mãe guardava, cartas que enviei e ela preservava, lembranças de uma vida que parecia de outra pessoa. Carregava também uma compreensão. Somos prisioneiros e arquitetos do nosso destino. Os anos seguintes trouxeram alegrias e dores. O ateliê prosperava, agora com uma equipe que me permitia focar nos designs. Mantive contato com meus irmãos, especialmente Carlos, reconstruindo pontes que achei destruídas. As dores físicas nunca sumiram.
Eram danos permanentes, cicatrizes internas que nenhuma cirurgia apagaria. Aprendi a conviver com elas, a reconhecer quando desacelerar, aceitar limitações como parte de mim. Um episódio sombrio marcou essa fase. Movida por uma raiva que nunca apagara, numa noite de 1967, enquanto me recuperava em São Paulo, soube que meu sogro, seu Jorge, estava na cidade, hospedado num hotel próximo. Ele me salvara, mas também matara meu pai, e a dor de tudo que aconteceu me consumia. Num impulso cego, peguei uma panela de azeite fervendo que Dona Lúcia usava na cozinha, fui até o hotel onde ele dormia. E, num ato de desespero e vingança, joguei o azeite em seu ouvido enquanto ele descansava. O grito que ele deu ainda me assombra. Fugi antes que me vissem, e nunca falei disso a ninguém. Ele sobreviveu, mas ficou com sequelas auditivas. Carreguei a culpa desse ato, um peso a mais nas minhas cicatrizes, um lembrete de como a dor pode nos transformar em algo que não reconhecemos. Hoje, em 2025, aos 78 anos, estou na minha casa em Niterói, para onde voltei após me aposentar há 5 anos. O ateliê em São Paulo segue, sob a direção de uma ex-aprendiz, quase uma filha. Voltei para perto dos meus irmãos, sobrinhos, que agora têm filhos, para este lugar que, apesar das memórias dolorosas, é meu lar. As cicatrizes nunca se fecharam. Em noites de tempestade, acordo sobressaltada, ouvindo a voz do meu pai, sentindo dores antigas. Ainda guardo as fotos de Pedro, converso com ele em sussurros, visito seu túmulo, levando flores e palavras que só ele entenderia. Aprendi, nestes 60 anos desde a tragédia, que é possível viver com dor, que cicatrizes, por mais profundas, são marcas de sobrevivência. Um coração quebrado ainda bate, ainda sente, ainda encontra paz na tempestade. Não foi a vida que sonhei em Paraty, apaixonada pelo fotógrafo que prometia me mostrar o mundo. Não foi a vida que imaginei, grávida do meu filho. Foi uma vida de perdas, ausências que o tempo não preenche, mas também de vitórias, beleza criada pelas minhas mãos, conexões que me lembravam que ainda faço parte deste mundo. Hoje, aos 78 anos, sento-me na varanda da minha casa em Niterói, olhando o mar que brilha sob o sol de junho. O vento traz o cheiro de sal, tão familiar, que me leva de volta às ruas de Paraty, onde tudo começou. Minha vida, meus queridos, foi uma estrada longa, cheia de curvas escuras, buracos profundos, mas também com trechos de luz, onde o coração, mesmo ferido, encontrou formas de bater. Contei minha história a vocês, não para abrir velhas feridas, mas para mostrar que, mesmo quando o mundo desaba, há como juntar os cacos e construir algo novo, ainda que torto, ainda que diferente do que sonhamos. Voltei a Niterói há 5 anos, após deixar o ateliê em São Paulo nas mãos de uma moça que chamo de filha, não de sangue, mas de coração. Escolhi este lugar, apesar das memórias que doem, porque é aqui que sinto Pedro mais perto. Visito seu túmulo toda semana, levo flores frescas. Às vezes fico horas falando com ele, como se pudesse ouvir suas respostas no murmúrio do vento. Conto dos meus dias, dos sobrinhos netos que correm pela casa, das cartas que recebo de clientes antigas do ateliê, gratas pelos vestidos que marcaram suas vidas. Peço perdão, ainda, por aquele azeite fervente que joguei no ouvido do seu Jorge, num momento de raiva cega que nunca me deixou em paz. Ele partiu há anos, e espero que, onde estiver, tenha me perdoado. Meus irmãos estão por perto. Carlos, com seus cabelos brancos, vem aos domingos com a esposa, trazendo bolo e histórias dos netos. Nelo, mais quieto, me liga de vez em quando, sempre com uma piada que me faz rir. Ana Lúcia, agora aposentada como professora, mora a poucos quarteirões e passamos tardes juntas, tomando café, falando da nossa mãe, de como ela nos amava apesar de tudo. Não volto a Paraty. As pedras das ruas, as casinhas coloridas, guardam fantasmas que prefiro deixar quietos. Mas guardo a cidade no coração, como guardo a menina sonhadora que lia livros escondida,
que acreditava no amor com a força de quem nunca caiu. As dores ainda vêm, físicas e da alma. As cicatrizes no corpo, sequelas daquele dia na loja de tia Mariana, acordam com o frio. As do coração, essas nunca dormem. Há noites em que sonho com meu filho, um menino de olhos iguais aos de Pedro, correndo num campo que nunca vi. Acordo com lágrimas, mas também com uma estranha paz, como se ele me dissesse que está bem, que me espera em algum lugar além do que conheço. Essas visões, talvez frutos de uma velha cansada, me dão forças para levantar, para continuar. Hoje, minha alegria vem das coisas pequenas. O canto dos pássaros no quintal, onde planto as mesmas jabuticabeiras da casa da minha mãe. As mensagens de vocês, meus queridos, que me escrevem de tantos cantos do Brasil, contando suas próprias dores, suas vitórias. Cada amém nos comentários, cada história compartilhada, é um fio que me liga ao mundo, que me lembra que minha voz, rouca pelo tempo, ainda ecoa. Ajudo no grupo de idosos da igreja, onde ensino bordado às moças mais novas, passo adiante o que aprendi com Dona Helena, com Dona Fátima, com minha mãe. É minha forma de deixar um pedaço de mim, de criar beleza no mundo que, às vezes, parece tão quebrado. Não sei quantos anos me restam. A cada check-up, o médico sorri, surpreso, e diz que meu coração, apesar de tudo, é forte. Talvez seja. Talvez o amor que senti por Pedro, por nosso filho, tenha forjado algo inquebrável, mesmo nas partes mais frágeis. Quando penso no que vem depois, não tenho medo. Imagino encontrar Pedro, nosso menino nos braços, num lugar onde não há dor, só o amor que ninguém conseguiu apagar. Até lá, vivo um dia de cada vez, carregando minhas cicatrizes com orgulho, como medalhas de uma guerra que não escolhi, mas sobrevivi. Se há algo que aprendi, meus queridos, é que nenhuma dor é tão grande que não se possa carregar mais um dia, uma hora, um minuto. Mesmo nas noites mais escuras, o sol nasce. As cicatrizes, que nunca se fecham por completo, testemunham não só o sofrimento, mas nossa capacidade de resistir, de encontrar significado após a pior tempestade. Agradeço a todos que ouviram minha história. Se ela tocou seu coração, deixem seu like, inscrevam-se, compartilhem com quem precisa saber que, mesmo no escuro, há como seguir. Obrigada, meus queridos, por ouvirem essa velha. Se minha história trouxe uma faísca de esperança, um lembrete de que o amanhecer sempre vem, então valeu cada lágrima que derramei ao contá-la. Deixem seu amém abaixo, contem de onde me assistem, e que Deus nos abençoe com a força para carregar o que vier. Amém.